tudo bem? Bom. Seja muito bem-vindo ao frio da Inglaterra. A gente está ao vivo para o De Placa na TNT Esporte, Rogério. Queria primeiro te perguntar como que está sendo, né, essa experiência que a gente vê tantos sorrisos nos registros da interação entre os dois elencos ontem com o Manchester City. Acho que muita gente encontrando ídolos, né? E muito trabalho também nessa pré-temporada. Queria saber as suas impressões desses primeiros dias aqui na Inglaterra. Boa tarde, para mim é um prazer enorme estar aqui. Para a gente tem sido fantástico, uma experiência não só profissional, mas uma experiência de cunho social, de interatividade, eu acho, né? E a gente agradece muito a receptividade que a gente vem tendo aqui por parte de todos, desde o grupo principal do City até todas as pessoas que nos atendem. Eu acho que é uma experiência única para esses atletas. Muitos não tinham ainda saído do país para ter uma experiência internacional e ter a primeira oportunidade na Inglaterra, num centro de treinamento fantástico como esse, com jogadores que acabaram de ganhar um campeonato mundial com 5 taças nesse ano. É algo que acho que vai ficar para sempre na memória deles. Então a gente já viveu esses primeiros dias e tem mais uma semana até finalizar essa pré-temporada para voltar para o Brasil. Vamos tentar aproveitar ao máximo. A gente estava falando com o Pep Guardiola aqui agora há pouco, e aí ele falou que te encontrar foi uma honra para ele e que você é uma lenda do futebol. Como que foi essa interação com o Guardiola e o quanto que você bebe na fonte desse treinador tão marcante? Eu acho que, primeiro, eu agradeço as palavras e pode ter certeza que é um prazer para mim, um privilégio até para a gente, né? Eu tive no Barcelona alguns anos, 10, 11 anos atrás, visitando. Depois jogamos contra ele ainda como treinador e eu como atleta, né? Meu penúltimo ano de carreira no Bayern de Munique, quando ele estava no Bayern de Munique. E agora, mês passado, eu tive aqui, pude estar com ele e encontrá-lo mais uma vez, sempre gentil, sempre receptivo, né? Então, o melhor treinador do mundo. E eu acho que a gente sempre tem coisas positivas de sistemas de jogo, como se joga, das maneiras alternativas de jogo para tentar, logicamente, elevando o nível de atletas cada vez mais do Bahia e tentar encaixar similaridades de jogo. Mas é um privilégio, logicamente, para todos nós poder encontrá-lo. First question was welcome to the cold in England from Fred from TNT Sports. How this experience is being in the pictures, we're seeing a lot of smiles, this interaction between the two squads and the Bahia players able to meet their idols, and also a lot of hard work because it's pre-season. Good afternoon. It's a pleasure to be here. It's a fantastic experience, not just professionally, but socially as well with this interaction. And I'm very grateful to everyone, the Manchester City team and the squad, everyone we've come across, the entire group, everyone's made us feel so welcome here. And it's a unique experience for some of these Bahia players. They've never actually left the country before. So their first opportunity abroad comes at this incredible training centre with a team that have won the World Club Championships, that hold 5 titles, 5 cups at the moment. So I believe we've really made the most, and we've got of their first visit, and we've got another week ahead of us, and to continue with our pre-season, and hopefully we'll make the most of that this season with Bahia. The second question was from Pep's conference. Pep spoke highly of Rogério, and how has this interaction been with Pep Guardiola? Thank you for the kind words. It's a pleasure and a privilege to be here and interact with Pep Guardiola. Even the first time 10, 11 years ago, I worked with him at Barcelona, where I visited the club, and also as a player, I came up against him when he was the Bayern coach as well. And then last month I was here at the club as well. And it's really good that we meet. He's always very polite, very welcoming. He is the best coach in the world, and we can exchange ideas considering the squads we have about football, game systems, alternate systems, and with the players we have, and that can benefit Bahia. So it's a great pleasure to have this interaction. Boa tarde, Rogério. Eu queria que você falasse a respeito dos 2 reforços anunciados, né? O Everton Ribeiro e o Jean Lucas. Ambos citaram em coletivas da importância de ter falado contigo para vestir a camisa do Bahia. Qual é a ideia dessa chegada, do tamanho dessas 2 chegadas para o Esporte Clube Bahia?
Bom, primeiro, parabéns a vocês por estarem aqui. Eu acho que é uma vitória também. Do outro lado Uma vitória pessoal. Acho que para vocês eu fico feliz. Vitórias profissionais a gente fica feliz quando pessoas conseguem atingir. São 2 jogadores que vão ser muito importantes para esse ano, para o Bahia. Everton, eu já tinha trabalhado com ele no Flamengo e eu algumas vezes ligando para ele, insistindo para que ele estivesse aqui com a gente. Eu acho que ele tem muito a acrescentar na parte técnica e também de experiência, de liderança técnica que ele sempre exerceu no Flamengo, seja por dentro, jogando como meia, seja de fora para dentro, como ele jogou comigo mesmo em 2021. Já está sendo, acho que, um motivo até de uma absorção muito grande dos outros jogadores, uma interação muito grande. Eu acho que ele é um espelho, né, para muitos atletas. E o Jean, um jogador de muita força, desde 2017, quando tinha Thiago Mendes no São Paulo, talvez nós não trabalhávamos com um jogador, um box-to-box, um área-a-área, como o Jean Lucas, como eu vejo o potencial nele de crescimento. Então, são 2 jogadores que a gente espera ainda que outros cheguem, mas 2 jogadores que vão acrescentar muito para o time nessa temporada. Completando aí a ideia de 2024, Rogério, você chega em 2023 durante o Campeonato Brasileiro. Qual é a ideia desse futuro à frente do Bahia agora, participando dessa pré-temporada importante, participando dessa montagem de elenco? O que esperar para 2024? Eu espero que a gente tenha melhores momentos do que o final desse 2023, que a gente consiga, e eu tenho certeza que conseguiremos, voos mais altos, que no próximo ano nós com certeza estaremos em competições internacionais. Eu acho que aí o limite é de acordo com, né, o maior número de reforços que cheguem para a gente poder executar uma ideia de jogo. A gente vai criando aqui já hoje, a partir de hoje, o primeiro treino usando um pouquinho de parte tática, né, visando logicamente a parte física e desenvolvimento deles pelo tempo parado de férias, mas eu acho que a gente consegue dar um upgrade grande. Eu acho que a gente pode sonhar com coisas boas. Nós já temos Campeonato Baiano já praticamente começando daqui uns dias, Copa do Nordeste, que é um campeonato muito importante para o clube e para todos da região, afinal, né, são grandes clubes que disputam essa competição, e posterior a isso o Campeonato Brasileiro, que eu acho que é a referência que a gente tem, que é um campeonato já com datas pré-definidas até o mês de dezembro. Rogério, tudo bem? João aqui da ESPN. Bem-vindo também para a Inglaterra. Queria saber se tem alguma coisa, além dos treinos aqui, que você pode compartilhar com a gente sobre a troca que está acontecendo com o Manchester City, alguma coisa de bastidores, além de só estar aqui, que vocês vão levar de volta para o Brasil, alguma coisa assim diferente que vocês levam com vocês? Bom, para mim, primeiro um prazer revê-lo. Para mim, desde o mês passado, quando nós estivemos aqui, já foi muito importante. Ferramentas que a gente pode usar no futuro, as reuniões com todos os departamentos que regem praticamente aqui, tudo é feito com processos, né? E você tem que se acostumar a isso para poder usufruir de tudo que eles têm. Acho que principalmente, né, a história desses últimos 10 anos de crescimento do clube, para que a gente possa aplicar em algumas coisas no Brasil. Então, a interação com diversas áreas e reuniões que nós tivemos aqui no mês passado, e agora também já nesse mês, aliás, ontem tivemos uma reunião com o Ferran, com alguns integrantes de uma nova ferramenta de trabalho. Eu acho que isso é extremamente positivo. Eu acho que não é só a parte técnica, né? A viagem, ela se resume também à cultura, você aprender como estar num país diferente, com cultura diferente, e como é o trabalho, saber que você faz parte, eu acho, de um lugar muito maior do que aquele que você se encontra no Brasil, né? Que aquilo é parte de um grupo gigantesco e que a gente pode usufruir de muita coisa que em benefício próprio. Rapidinho, sobre o estilo de jogo que vocês estão desenvolvendo, quando você chega no Bahia, você fala que precisava simplificar um pouco o jogo para sobreviver na Série A, né? Agora, qual é a sua meta em termos de, como é que você descreve a sua ambição para o estilo de jogo do Bahia? De ter um estilo de jogo com mais, aliás, acho que pela característica dos jogadores que a gente tenta contratar, eu acho que se define um pouco de ter mais esse controle de jogo, mais bola, que é o que a gente sempre, nos outros times que nós trabalhamos, nós conseguimos ter. Então, acho que
aumentar o nível técnico, a qualidade técnica desses jogadores, para que a gente tenha um pouco mais de tempo com a bola. Porque é muito simples, se você não está com a bola, o adversário está e você está sofrendo uma cana. Então, que a gente consiga aumentar esse tempo de controle de jogo, com as peças que a gente está trazendo, e consiga ser, não ser tão coadjuvante dos jogos, né? E sim mais dono dos jogos no ano de 2024. The first question's coming from our club correspondents in Brazil. What is the impact of the two recent signings for Bahia, Everton Ribeiro and Jean Lucas? Because they spoke in previous interviews about how important Rogério Ceni was in them wearing the Bahia shirt and the size of the club. First of all, congratulations for the personal achievement of coming over here to England to cover this visit. You know, we should celebrate personal achievement. These two players are going to be very important this season. I worked with Everton Ribeiro at Flamengo, and I was calling him on the phone to come and join me at Bahia. And I know about his quality and what he brings to the team. He brings experience and he also brings technical quality, and he also brings leadership for the other players in the squad as well. And he can play in various positions. He can play inside, he can play on the wing, as he did in Flamengo. And I think in terms of interacting with the other players in the squad, Everton Ribeiro represents like a role model for them as well. Jean Lucas is a very strong player. Now, back in 2017 at Sao Paulo, we had Thiago Mendes, who was a box-to-box player at Sao Paulo. So perhaps we didn't realise the potential of Jean Lucas as much, but I really hope with this move to Bahia he can add a lot to our team. The next question was 2024, about an idea of what the Bahia squad will look like from this pre-season. I hope very much for an improvement since 2023, and I'm sure we will achieve much higher things. The interaction between the year with the new signings that we have and the new signings that we intend to do, we can put our game plan in idea. And first of all, it's the training we're having here pre-season. It's physical, it's tactical. It's also recovery time for the players who've just come up from their holidays. So we'll look for an upgrade from last season, and I believe that this experience will be very important. This experience with City is so important because we've got all this expertise coming from the clubs that we can apply to Brazil from the City group. Next question was from João. To explain what's going on behind the scenes in terms of this interaction between Bahia and the City group, and what's different from Brazil and what can be taken back to Brazil as well. So pleasure to meet João, and also I was here last month, and it's very important the influence we have with City, very important tools we can apply to our football. Here at City in the global headquarters, there are numerous departments, numerous processes that we can really benefit from. And these are things that the City group have developed over the last 10 years that we can bring to Brazil. So I was here last month. We had meetings. We're having meetings as well between Ferran and the other members of the team that are introducing these tools that will have a really positive effect, a positive influence on Bahia. And it's not just the sort of technical football things, but it's also the cultural experience as well of being in a new country, being in a new club with the new culture, and being part of something bigger, being part of a huge football group will certainly benefit for us. Final question from João ESPN was what style of football is intended to be introduced in Bahia? And the style would be with the new signings and the players they have have more control of the ball in the teams. So with the advancement of the quality of the players, it will be for the Bahia team to have more time with the ball, to
control games with the players they have, not to be a bystander or have a secondary role, but to take ownership of the Bahia games in 2024. Rogério, boa tarde. São 12 dias aqui em Manchester, né, fazendo essa pré-temporada e 2 reforços anunciados. Até que ponto você esperava contar com mais reforços? Até que ponto você acha que era importante ter mais peças ou estar dentro de um planejamento? E aí eu incluo nessa pergunta o caso de centroavante, que a gente acaba perdendo o Mingote, que deixou o clube, e hoje de ofício, mesmo o Ratão podendo fazer também a função, a gente só tem o Everaldo. Então até que ponto você esperava mais reforços nesse início? Eu acho que nós estamos caminhando numa velocidade que é contratar bons jogadores, contratar jogadores de um nível alto, numa velocidade um pouco mais baixa para tentar ter um mínimo de erro possível, né? Eu acho que dentro do que a gente gostaria, nós conversamos, tentar reforçar o meio-campo. Nós temos logicamente algumas posições ainda que a gente procura, algumas que negociações estão em aberto. Claro que a gente sempre é importante ter desde o começo, mas eu acho que há tempo durante o mês de janeiro e fevereiro para ter uma rotatividade grande de jogadores para alguns jogos e devagarinho nós vamos contratando e encaixando esses jogadores, se não for possível aqui na pré-temporada, mas são situações que estão bem encaminhadas e que eu acredito que vão acontecer e vão fazer com que o Bahia fique cada vez mais forte até a fase decisiva de Campeonato Baiano e de Copa do Nordeste, mas nada que fuja do planejamento, nada que nos deixe preocupado. O que nós temos aqui hoje é suficiente para a gente começar a competição e um ou outro jogador possivelmente chegarão para que a gente se reforce para o restante do ano. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação com a torcida que está eufórica com esse momento, né? A Bahia vindo a Manchester, acompanhar esses jogadores, não embarque de vocês aqui para a Europa. Eu acho que é um momento, eu acho que começou com aquele último jogo de Campeonato Brasileiro, onde muda-se a trajetória, onde o Bahia se mantém na Série A. Eu acho que o Grupo City sempre falou de investimentos futuros, e nós estamos tentando fazer o melhor para qualificar cada vez mais o elenco, né? Além das peças que já estavam aqui, que renderam bem no ano passado, tentando qualificar, como exemplo o Everton e o Jean. E eu acho que isso claro que não é um título, não é uma coisa para se comemorar, mas diante da circunstância que nós nos encontrávamos na última rodada, eu acho que o torcedor ficou mais alegre, mais eufórico e não quer mais passar por uma situação como essa. Então, assim, todos no Brasil estão se reforçando bastante, é um mês onde a Liga aportou bastante dinheiro para os clubes, eu acho que muitos estão se reforçando. É um campeonato que deve ser mais disputado ainda no próximo ano e a gente espera, eu tenho convicção que a gente possa entregar um grande ano para o Bahia, talvez na minha convicção, o melhor ano dos pontos corridos. First question about the 2 new signings. Are there any more signings to be expected? There is a player, particularly in the centre-forward position, as one player's left. There is Ratão and Everaldo that can fulfil that position. First of all, these things are in advancing. This season, we're looking for players who can play at a high level, but we're not rushing into it. We don't want to make mistakes with our signing. So we are having these discussions, negotiations are taking place. We're looking to strengthen the midfield and some positions, and some negotiations are opening. So with the transfer window, we've got January and February. We will be able to rotate players in games for the existing squad. We will look for new players, and we were advanced in that. And I think we will strengthen the Bahia team by the time that the state Bahian Championship is coming to the end and the Northeastern Cup has started as well. But I believe we have a squad good enough to start, and we will possibly strengthen the squad as we progress over the months. Next question was about the relationship with the Bahia fans. That started with the last game of last season. Everything changed with the successful survival in the top division in Serie A. Obviously, the fans knew that being part of the group, there would be more resources and finance coming in.
So what we would look for is to have a much better season. We've got Everton Ribeiro and Jean Lucas coming in, but the importance of surviving in the first division. Of course, surviving in the first division isn't winning a trophy, but when you take into account the circumstances of that last game, the Bahia fans were delighted. They were euphoric. What you're seeing in the Brazilian League for 2024 is all teams are strengthening. More money, finance has been provided by the league. So I think it will be a more competitive Brazilian League, Brasileirão, this season. And hopefully, from a personal perspective, I hope it's my best season in the modern version of the Brazilian Championship. Pontos corridos. Yes, Inglês. I don't know. Como é inglês, pontos corridos? It's in It's the the same like points. here. It's the same like here. Yeah. Antigamente era mata-mata. It used to be there used to be playoffs, didn't there, before? Yeah, so in the modern version of the Brazil. Obrigado. As a small boy, I fell in love with football, the beautiful game, because of the way that Brazil played with Pelé, Rivellino, Jairzinho, Carlos Alberto, and the great 82 team, Socrates, Nader. Through my lifetime, I've seen football change a lot, different styles. And now in this modern era, the best football I'm seeing anywhere in the world is Pep Guardiola's style of football. I just wonder how much of an influence that has on you, your team, and even in Brazil, a country that I don't watch the football as intensely as I do here, because I've seen the impact of Pep Guardiola all the way down the football pyramid in England and all over Europe, and always very modest about saying that it's his influence. I think it is his influence, and I just wonder what your thoughts are on the way Pep Guardiola's team plays the beautiful game in 2024. Yeah, I agree with you about the most beautiful football playing with Mr. Guardiola. And I think the difficulty that we have is we don't have the same quality of players, because the most part of them is playing and living in Europe, in the Premier League, the most of them. And I think what is different in Brazil to here, now the temperature, the quality of the grass is a fast football. It's much faster, but it's impossible you do the same, because we have different kind of grass, temperature. I think the intensity is not the same, because now you are practicing here with 3 degrees. Yeah, now we are practicing Bahia with 33 degrees. So is is a big difference. But I think the national team can learn a lot with this, because the players of the national team, the most part, 9%, is playing in Europe, and most part of them, or part of them, Ederson is example, is playing here. So it's not a shame to look for a success guy like Pep and learn a lot. I remember the same time that you told about Pelé, about Gerson and other players. And I think you need to grow and look, sometimes you need to copy a good coach and trying to put the same style to play. But Pep is a big influence, not in Brazil, in all the world. So as you talk about City being the headquarters of the City Football Group, do you see Pep Guardiola as the top of the pyramid coaching-wise as well? Yes. I think it's not just about the City Football Group. It's about the world. It's an example for everybody. Come on, have different styles to play. And you can be successful coach or have a successful team playing for another way, but not more beautiful than this. Sorry for my English, but I think it's possible you understand. Quer repassar pelo português? Sim, senhor. So, growing up as a child, falling in love with football, it was that 1982 Brazilian team, Jairzinho, and these players. Com licença, só Gerson, Rivellino, 1982, and that inspired. Em português, desculpa. I lost my place on the page. Peço desculpas, professor.
as a child inspired by the 1982 Seleção, Rivellino, Gerson, those types of players. And a lot has changed in modern football, and the best football. Ai, português, né? Desculpa, cognitive load. Não, a questão é sobre a pergunta sobre os grandes exemplos da década de 80, 90, 70, até que foram indicados. Estou em português agora, toca, e muito tem mudado no futebol moderno. E hoje, o melhor futebol, o futebol mais lindo, o jogo bonito, é o futebol de Pep Guardiola. Assim, então... queria saber, e Pep Guardiola revolucionou o futebol inglês, ele revolucionou o pirâmide do futebol inglês, mas quando você pergunta ao professor Pep, ele é muito humilde em relação ao efeito, mas na minha opinião, realmente o Pep revolucionou. Eu gostaria de saber sobre a influência que o futebol de Pep teve no seu estilo de jogo e visão. Eu concordo, realmente é o futebol mais bonito. Em relação no Brasil, a gente tem uma dificuldade, um desafio em relação à qualidade, porque a maioria dos nossos jogadores da maior qualidade jogam na Europa, na Premier League, a maioria. E o que é muito diferente de fazer um estilo de jogo no Brasil é uma diferença de temperatura, de clima e do gramado. O futebol aqui é muito rápido, é muito intenso, os campos são diferentes, então o ritmo do jogo, a intensidade do jogo é muito diferente. Por exemplo, estamos com pré-temporada aqui, é 3 graus, na Bahia a gente está jogando, treinando com 33 graus. Então, eu acho que assim, essa é uma dificuldade. Porém, eu acho que a seleção brasileira pode se beneficiar muito desses jogadores brasileiros. Aqui, 90% dos selecionáveis da seleção, como o Ederson aqui no City, joga na Europa. E eu acredito que sim, pode aprender muito de Pep. Se fala de geração dourada do futebol brasileiro, como os Pelé da vida ou a seleção de 82, e eu acho que é bom, assim, você pode imitar, emular outros técnicos, outro estilo. E a seguinte pergunta era sobre vendo que o tamanho do City Group, aqui é a sede global do City Football Group, e o Pep fica no topo desse pirâmide. Então, seria sobre o diferente de estilos. E o Pep Guardiola, ele não só está no topo do pirâmide do City Football Group, ele está no topo do futebol mundial. E, assim, tem estilos diferentes, mas não é só o City Football Group que Pep existe no topo, é no futebol mundial também. Mais ou menos isso. Much better than my English. Hi, Rogerio. Just one. You've obviously spent a bit of time here. Have you had a chance to watch Manchester City train? And if you could take one Manchester City player on loan back to Brazil with you, who would that be? O final da pergunta? Não, entendi tudo, só entendi o final. Você pode escolher um jogador de City para levar para o Brasil com você. It's difficult. So all the players are fantastic, and the last time that I was here, I watched it versus Crystal Palace, the 2-2, and come on. I love all the players. The defenders, the way that they build the game, the guys in the side that 1v1, and it's difficult. If maybe Pep could be my place there, and I come here so we can change. Or no, every player here is different. The football here is different. It's another level. It's another speed. It's another way to stay with the ball and control the game. I think any player of this help us a lot if we go to Brazil, but it's not possible. And just one more, Rogerio. Here in the Northwest, we have both Ederson and Alisson at Liverpool. Obviously, 2 Brazilian goalkeepers. As a Brazilian goalkeeper yourself, which one do you prefer and why? It's difficult because we have Alisson and Ederson here. Yeah, both goalkeepers with a level to play in the national team. And Ederson
start to play in the same team like I played during all my life in São Paulo Football Club. So he growing up looking how to play, especially with feet. So I think it's a tendency that changed the world, that changed the goalkeepers in the world to start to build the game. And the last time that I was here, I don't know if he's the best. This year, he was the first goalkeeper, the best goalkeeper of the world. But each year you can change between. He is in the first five best goalkeepers of the world. But to build a game, start with the ball, with defenders and him. I think he's the best one of the world. I think he deserves, and probably, especially with Denise, continue to practice in the national team. Probably he will be the number one of the national team. Now we changed the coach in Brazil, so change sometimes the style, and I don't know what's happened, but Ederson is very special. Está encerrada a coletiva. Muito obrigado a todos. Thank you very much. Thank you. And sorry for my English, okay? Estava excelente. Desculpa. Não, sem problema. Okay. Você vai passar para o português? Eu vou passar para o português, assim. A pergunta aqui era sobre se tiver a oportunidade de assistir o treino do Manchester City, e se pudesse levar algum jogador do City para jogar na Bahia, qual seria? Aí seria muito difícil, porque todos os jogadores são fantásticos. A última vez que eu esteve aqui, eu tive a oportunidade de assistir o jogo contra Crystal Palace, o 2 contra 2, e eu amei todos os jogadores. E eu gosto tanto da forma que os defensores conseguem construir a jogada lá de trás, a qualidade dos jogadores no 1 contra 1. Então é muito difícil. Talvez podemos fazer um intercâmbio, o Pep vai lá para a Bahia e eu fico como treinador aqui, mas não é brincadeira, assim, é diferente o futebol aqui, a velocidade, o nível é muito mais alto em relação à bola, em relação ao controle, então qualquer jogador do City ajudaria muito a Bahia, mas não, esse não é uma possibilidade. Agora, aqui no Nordeste, temos 2 goleiros, Ederson e Alisson, quem é o melhor? Agora, é muito difícil, porque o Alisson e Ederson, os dois são goleiros do nível seleção. Agora, Ederson especificamente, que ele cresceu, ele iniciou a carreira no mesmo clube onde eu passei minha carreira inteira, que é o São Paulo Futebol Clube. E o Ederson, ele cresceu, ele se desenvolveu como goleiro, olhando de um tipo de jogo que é jogar com os pés. E ele mudou o mundo do jogador, dos goleiros. Então, agora, eu não sei melhor, ele ganhou o título de melhor goleiro do mundo, e Ederson com certeza é top 3, top 5 dos goleiros do mundo. Assim, ele muda de temporada após temporada, mas em relação a construir jogadas de trás da defesa, ele é o melhor do mundo. Agora, com o técnico da seleção, o Diniz, ele foi o titular da seleção brasileira. Recentemente mudamos de técnico da seleção brasileira, então não sabemos quem seria o titular do goleiro. Melhorei no português. Não, meu inglês é muito ruim.